Líderes sábios são raros, trabalham em equipa, são visionários, estão disponíveis para servir a Deus e ao próximo e não buscam a sua glória, mas o bem de todos. A heroína de hoje está entre as mulheres extraordinárias da história. Ela não resistiu ao seu papel como esposa na cultura hebraica da antiguidade, mas também não se deixou limitar pelo facto de ser uma mulher numa cultura patriarcal. Esta heroína da fé desafia-nos a sermos líderes na nossa geração e ensina-nos que não há impossíveis quando Deus toma o controle. Se é a primeira vez que visita o meu canal, o meu nome é Sandra Cruz Rosa, eu sou professora de Teologia e a minha paixão é ver pessoas alcançarem o seu potencial pleno. Estamos na série Heróis da Fé e hoje vamos recuar até 1200 a.C. para o território de Efraim, entre Ramá e Betel, onde é a atual Cisjordânia. A história de Débora é encontrada no livro de Juízes. O Talmud judaico diz-nos que o livro de Juízes foi escrito por Samuel, o último juiz de Israel. É situado após as conquistas de Josué da Terra Prometida, a antiga terra cananita, e é um livro de heróis, de pecado e das suas consequências. Após a morte de Josué, as 12 tribos experimentaram um vazio na liderança. Sem um governo central, em vez de experimentarem as bênçãos da Terra Prometida, Israel declinou para aquilo que ficou conhecido como a sua idade das trevas. Juízes 17:6 relata-nos o cenário que existia no território. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. O pecado, tanto individual como coletivo, que foi provocado pela desobediência dos hebreus e erradicarem por completo os povos que existiam ali inimigos, levou a casamentos mistos e à idolatria. Em poucos anos, os israelitas estavam a praticar as práticas abomináveis dos seus vizinhos: bruxaria, feitiçaria, sacrifícios humanos, consulta dos mortos, idolatria. Pecados completamente proibidos por Deus na lei em Deuteronômio 18, 9 a 13. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis diante do Senhor, o seu Deus. Durante os 325 anos do período de Juízes, que vai mais ou menos de 1375 a 1050 a.C., as 12 tribos de Israel experimentaram 6 períodos de apostasia, opressão e livramento. Deus usava os povos vizinhos para trazer Israel ao arrependimento. Tais povos incluíam os amonitas, os cananitas, os filisteus, os mesopotâmios, os medianitas e os moabitas. Em cada altura da opressão, Deus levantava um líder que conduzia o povo ao arrependimento e, posteriormente, à sua liberdade. O princípio que foi comum a cada juiz naquela altura aplica-se também a nós hoje. A obra de Deus só pode ser feita por pessoas obedientes, que se deixam usar pelo poder e pela unção do Espírito Santo. Sem Ele, nós nada podemos fazer. E da mesma maneira, sem Deus, os juízes nada podiam fazer. Entre estes 13 heróis descritos no livro de Juízes, aparece uma mulher extraordinária chamada Débora. Mas vamos situar aqui o que é que estava a acontecer naquela altura e qual foi o inimigo que os israelitas enfrentaram na época de Débora. Os 20 anos de opressão dos cananeus é a única altura no período dos Juízes em que os hebreus experimentaram um ataque vindo de um povo interno. Os cananeus eram um povo pagão, envolvido em espiritismo, em prostituição cultural, em violência e em sacrifício de crianças. Josué tinha combatido os cananeus antes. De facto, ele chegou a queimar Azor a cinzas. Encontramos esse relato em Josué 11:11. Azor era uma das principais cidades cananitas. Mas porque os hebreus não erradicaram os cananeus totalmente, eles reagruparam-se, eles reconstruíram a cidade e detinham agora um exército com 900 carros blindados. Os carros de guerra eram os tanques da antiguidade. Eles eram feitos de madeira, revestidos a ferro e eram puxados por cavalos. E, claro,
constituíam uma terrível ameaça a qualquer exército de infantaria. O exército israelita não teve carros de combate até à altura do rei Salomão, umas centenas de anos mais tarde. Portanto, os hebreus estavam em clara inferioridade numérica e bélica. E aparece-nos então esta personagem Débora. O seu nome significa abelha. E o significado profético do nome de Débora é bastante engraçado, porque a abelha é um animal atarefado, extremamente organizado. E Débora é uma personagem com múltiplas camadas. Ela é mediadora, ela é conselheira, ela é profetisa, ela é poetisa e ela é juíza. Ela não era motivada pelo poder, mas sim pelo serviço. Vemos uma mulher que desempenha diferentes tarefas como esposa, talvez fosse mãe, não sabemos, mas ela é chamada de mãe de Israel, embora o relato bíblico não refira se ela tinha ou não filhos biológicos, mas ela é extremamente atarefada e ela ouvia o povo, dava conselhos. Sempre que lhe davam algum crédito, ela entregava a glória a Deus e ela não queria fazer o que fazia para receber crédito, fama ou louvor. O verbo hebraico shafat, normalmente traduzido por julgar, tem dois aspectos importantes que se aplicam aqui a Débora. O primeiro é exercer a função de juiz e o segundo é governar. Além de Moisés, Débora e Samuel são os únicos juízes na história do povo hebreu que tiveram funções de juízes, de profetas e de líderes militares. Ela é também o único juiz que teve funções de arbitragem, como conseguimos ver em Juízes 4:5. Débora era tanto sábia como era pragmática. Ela era uma mulher que influenciava com segurança. Ela era confiante e cheia de fé, porque ela via as coisas não apenas na dimensão natural das circunstâncias físicas, mas ela via o sobrenatural. Ela entrava e via a dimensão espiritual. A forma como ela lidou com a insegurança de Baraque, que vem a ser mencionado aqui na história como general que liderou as forças israelitas para ir combater os cananeus, é muito interessante. Mostra que ela estava extremamente segura de si. Ela sabia quais eram os seus papéis e ela não teve receio de mandar chamar Baraque e de comissionar nele aquilo que ela não foi comissionada para fazer, porque a sua função era julgar o povo e liderar, mas não ser propriamente um soldado. Esse papel de liderar as tropas cabia a Baraque. E ela não teve qualquer problema em entregar-lhe a estratégia divina para que Baraque conseguisse ser vencedor juntamente com o exército israelita. Quando Baraque pareceu inseguro e não quis ir sozinho, ela não o depreciou nem passou por cima dele. Pelo contrário, ela até usou da sua energia feminina, se podemos dizer assim, para influenciá-lo, para apoiá-lo, para levá-lo a tomar uma ação, apoiando-a com a sua presença. É muito interessante quando nós estamos a ler o relato desta história que Débora menciona. Não disse Deus que é para ires à guerra e expulsares os cananeus? Dá-nos a sensação que Deus já tinha falado com Baraque. Deus já tinha mostrado a Baraque que ele tinha que pegar em armas e que ele tinha que ir à guerra e fazer algo, porque o seu povo estava há 20 anos em sofrimento. Mas Baraque não fez nada, ele ficou quieto. Foi preciso que Deus trouxesse a voz profética a partir da pessoa de Débora para que realmente ele tomasse ação. E ainda assim, ele não quis ir sozinho. Ele pediu a Débora que fosse com ele. A resposta de Débora não foi depreciativa. Quando ela diz, sim, eu irei contigo, mas a glória da vitória não será para ti, mas será para uma mulher. Parece-nos, à primeira vista, quando lemos pela primeira vez esta passagem, que ela se está a referir a si própria. Mas sabemos pela história que, na verdade, foi Jael, uma outra mulher, que aparece nos episódios mais à frente, que acabou por desferir o golpe final no general Cícera, o general cananeu que infernizava a vida aos hebreus. Então a sua resposta não é depreciativa, mas ela é profética. E ela diz, sim, eu irei contigo, mas a glória da vitória não vai ser para um homem, não vai ser para o exército, vai ser para uma mulher. E é muito engraçado que ela, sendo uma mulher forte, uma mulher confiante, uma mulher segura, ela também profetiza ali a chamada de vitória para uma outra mulher, sabendo que
Naquela cultura, as mulheres não tinham assim tanta proeminência como os homens. Isto diz-nos que, seguramente, Débora tinha uma visão muito mais à frente do que os outros povos da sua época que não consideravam nem as mulheres nem as crianças como dignos de serem ouvidos. O seu tom de voz deve ter seguramente inspirado confiança a Baraque. Ela sorriu, ela deu-lhe a confiança que ele precisava e ela foi com ele. E vemos então Débora a entrar no papel da profetisa guerreira. Temos que analisar aqui porque é que Baraque aparentemente parece que está a acobardar-se e não quer ir sozinho sem que a profetisa de Israel vá com ele. Talvez ele confiasse mais de que Débora conseguia ouvir a voz de Deus do que ele próprio. Talvez ele quisesse demonstrar ao exército que a profetisa de Deus estava com ele e que, apesar de eles estarem em inferioridade numérica e em inferioridade bélica, porque os cananeus eram mais poderosos, Deus estava com eles. Mas ele ainda assim foi obediente e a sua obediência demonstra reverência a Deus. Desde os tempos de Josué era habitual os israelitas irem à guerra com a arca e com os sacerdotes. Por isso o pedido de Baraque é compreensível. Débora entendeu isso. Ela tinha ganho não só o respeito do povo, mas também dos soldados e daquele general hebraico. Um verdadeiro líder lidera porque demonstra qualidades de liderança, não porque se apoia em títulos ou chefias ou tens que fazer o que eu digo porque eu sou o chefe. Mas o verdadeiro líder é líder porque são os outros que dizem ali está um líder. E Débora era reconhecida como líder em Israel. As pessoas iam ter com ela, as pessoas confiavam que ela podia resolver as questões, que ela podia agir como mediadora. E não só isso, as pessoas sabiam que ela estava em contacto com o sobrenatural divino, porque quando ela profetizava, as suas profecias se cumpriam. E neste caso não foi diferente. Não só ela profetizou a vitória do exército de Israel, como ela profetizou a morte de Císara às mãos de uma mulher, e ambos os factos vieram a acontecer. Além disso, Débora era uma influenciadora. Ela influenciava os outros ao chamá-los para eles se posicionarem e assumirem a sua chamada. Ela nunca quis a glória para si, mas ela levou Baraque à vitória através de uma estratégia que Deus lhe deu, que era sólida e que era divina. Então Débora disse a Baraque: vai, porque este é o dia que o Senhor entregou Císara nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? E Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. O confronto entre os soldados hebreus e o exército de Císara, os cananeus, tinha tudo para ser um terrível massacre. Mas Baraque confiou na palavra profética de Débora e seguiu as instruções dela até à letra. Ele levou os homens das duas tribos que ela lhe disse para levar, o número exato de soldados, e ele posicionou-se ali no Monte Tabor, junto ao rio Quizon. Este rio é conhecido por ser imprevisível e por ter cheias que podem até ser fatais, e muitas pessoas já perderam a vida ali junto ao rio Quizon. Císara, o general cananeu, confiante no seu poderio militar e nos seus 900 carros de guerra, avançou quando ouviu que os hebreus se estavam a rebelar da sua tirania que ele praticava para o rei Jabim, o rei dos cananeus, há 20 anos. Ele avançou com os carros de combate, levou o seu exército, mas o que é que acontece? Deus manda um temporal para o campo de batalha, chove torrencialmente, leva o rio a transbordar e parte da montanha desaba e desliza ali pela planície abaixo. José, o historiador, descreve o sucedido e diz: ocorreu uma grande tempestade com torrentes de chuva e saraiva, e o vento soprou a chuva nos rostos dos cananeus, obscurecendo-lhes a visão, de modo que nada lhes serviam os seus arcos e as suas fundas. A chuvarada transformou a planície de Jezreel num autêntico lamaçal, onde se atolaram tanto os cavalos como os carros dos cananeus. A vantagem bélica desapareceu naquela enxurrada. E Baraque avançou com o exército e derrotou-os completamente, a ponto que o relato bíblico nos diz que não sobrou um único cananeu naquele campo de batalha. Apenas Císara fugiu a pé e foi-se esconder na casa de um aliado. Mal pensava ele que era ali que iria encontrar
a sua morte às mãos de uma mulher chamada Jael. Não sabemos exatamente qual foi o motivo que levou Jael a matar Sísera, porque ela era esposa de um aliado dos cananeus. Talvez ela tivesse ouvido, ao longo dos 20 anos da opressão cananita, das atrocidades que eles praticavam contra os hebreus. Mas o que é certo é que Deus usou aquela mulher, que foi também confiante e segura, e rapidamente matou Sísera na sua própria casa e depois mostrou o cadáver ao general Barak, e cumprindo assim a profecia dada por Débora, que o inimigo cairia às mãos de uma mulher. E no capítulo 5 do livro de Juízes, temos então o Cântico de Débora, um poema maravilhoso que é uma das obras literárias mais antigas da literatura judaica. Débora irrompeu numa canção de vitória e de louvor. O livramento tinha vindo da mão de duas mulheres e de um homem, claro, com o exército hebraico das tribos que se tinham ali juntado, mas eles foram instrumentos nas mãos de Deus para a libertação do seu povo. Era habitual os israelitas celebrarem as suas vitórias por meio de cânticos, porque os cânticos eram um memorial dos feitos divinos. A música é, de facto, um poderoso instrumento de vitória, de alegria, de louvor, de adoração e de testemunho daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Alguns comentaristas apontam Baruque e Débora como sendo os autores deste poema, outros apontam um autor desconhecido, mas a maioria dos comentaristas aponta que tenha sido a própria Débora a escrever aquele poema. Então, para além dela ser juíza, profetisa, para além dela julgar e mediar as questões do seu povo, ela aparece-nos também como uma mulher literada, que escreve este poema, uma mulher realmente fantástica e maravilhosa. Este poema que, como eu já disse, é um dos exemplos mais antigos da literatura israelita, é construído num paralelismo e é dividido em 9 partes. Primeiro temos o convite ao louvor, depois ela descreve a intervenção do Todo-Poderoso, a seguir ela fala dos efeitos da opressão cananita, logo a seguir ela convida para o testemunho, vem a convocação das tribos, segue-se a derrota dos cananeus, há uns versículos que falam da traição e do patriotismo. Por fim, ela mostra como a mãe de Sísera espera em vão pelo retorno do seu filho, coberto de glória e de mantos e até de escravas, prisioneiras de guerra, e encerra o poema com um coro final. O culminar desta história é aquilo que Juízes 5:31 nos diz na versão do livro. Depois disto acontecer, houve paz na terra durante 40 anos. Porque Débora foi obediente e serviu dentro dos parâmetros da sua vocação. A sua liderança levou o seu povo à vitória. Eles tinham sido opressos por 20 anos, mas agora iriam desfrutar de paz pelo dobro do tempo. E qual é a conclusão desta rica história da profetisa guerreira Débora? A história de Débora inspira-nos a confiar em Deus para vencermos em tempos de crise. Estamos a viver tempos de incerteza, de angústia, com todo o clima de guerras que existe em todo o mundo. Mas a Bíblia lembra-nos, e eu quero lembrar-lhe a si também. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Deus nunca desamparará, nem nunca abandonará aqueles que confiam nele. Por isso, posicione-se, fique firme, tenha coragem, faça a sua parte, opere dentro do seu dom e da sua chamada e seja um homem e uma mulher de fé que influencia os outros para a paz e para o bem. Se achou este vídeo interessante, então deixe aí o seu gosto e o seu comentário. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para que possa ver outros vídeos que eu publico a cada sábado. Confira outros vídeos que já saíram da série Heróis da Fé e diga-me aí nos comentários qual é o seu herói favorito. Eu volto no próximo sábado e até lá, lembre-se, sinta-se amado porque Deus o ama.